Alegria novamente aqui nos encontramos diretamente no estúdio da TV Primer, TV São José, para levar a todas e todos, telespectadoras e telespectadores, mensagem de vida, otimismo e esperança. Na palavra e na voz do Padre Pedro José Keller, para nesse momento de reflexão, de interiorização, de maior valor aos valores eternos, às virtudes, e também para valorizar o nosso espírito, para mostrar a todas e todos que nós temos um espírito, uma alma imortal, que deve também ser cultivada. Então, e especialmente, nós refletimos diversos assuntos de espiritualidade, também informações. Aliás, por falarmos em informações, no domingo, pela manhã, na Capela Menino Deus, também conhecido como Capela do Senhor Jesus dos Passos, ou do Hospital de Caridade, foram investidas como membros da Irmandade do Senhor Jesus dos Passos o novo governador, Dr. Jorginho Melo, novo governador de Santa Catarina, bem como também o prefeito de Florianópolis, Topázio Neto. Ambos foram admitidos na Irmandade do Senhor Jesus dos Passos. Sem dúvida nenhuma, foi uma alegria para a Irmandade ter essas duas autoridades, mas sempre as autoridades de Florianópolis. Eu estou 53 anos em contato sempre com a Irmandade do Senhor Jesus dos Passos, durante os 25 anos que trabalhei na Catedral Metropolitana e depois 8 anos também na Paróquia São José e Santa Rita de Cássia, no Jardim Atlântico, mas sempre em contato e também participando das missas, das procissões do Senhor Jesus dos Passos. Então, sempre as autoridades, e já antes de eu estar na catedral, as demais autoridades sempre fizeram parte. Aliás, um dos fundadores, que quando a Irmandade do Senhor dos Passos, em 1764, quando a imagem do Senhor Jesus dos Passos veio da Bahia para Florianópolis, cujo destino seria a cidade do Rio Grande, mas o próprio Senhor Jesus dos Passos, quem conhece a história, já foi colocado aqui. Então, o desejo do Senhor Jesus dos Passos, que é o mesmo Filho de Deus, Cristo Jesus, que deu a vida por nosso amor, manifestou o desejo de aqui permanecer. Então, um dos que recepcionou e fez parte da fundação da Irmandade do Senhor dos Passos foi o governador de então. Então é mais do que justo que as autoridades sempre façam parte da Irmandade, bem como participem igualmente da procissão do Senhor Jesus dos Passos. E, de modo geral, sempre os governadores e prefeitos foram católicos aqui em Florianópolis. Mas eu sei de um outro prefeito, ou mesmo governador, que não era católico,
mas fazia questão de participar igualmente da procissão e muitas vezes das missas em louvor ao Senhor Jesus dos Passos, porque todos nós somos filhos do Pai Eterno, independente de raça, de cor, de cultura, de posição social ou da nossa investidura social, seja como deputado, senador, prefeito, vereador ou governador, pouco importa. Todos nós somos filhos do Pai Eterno, que estamos fazendo essa nossa peregrinação por esse mundo rumo à eternidade. Eu conheço, por exemplo, conheci tantos governadores que hoje se encontram na eternidade. Eu acompanhei mais ou menos a encomendação, o enterro de uns 10 ex-governadores, juntamente com o arcebispo, ou eu sozinho, como padre da catedral. Mas quantos que passaram por esta vida como autoridades, fazendo bem, e por isso já receberam a recompensa. Bem, mas no domingo, nós, dia 20, a Igreja Católica no mundo inteiro celebrou a festividade do Senhor Jesus dos Passos. E sempre, então, a nossa veneração e o nosso louvor ao Senhor Jesus dos Passos, e especialmente a Igreja Católica, nos convidou a celebrar, no dia 22, domingo passado, o coroamento do ano litúrgico do ano 2022. Ou seja, no próximo domingo, dia 27, estaremos celebrando o primeiro domingo do Advento. Ou seja, são 4 semanas, 4 domingos em preparação das nossas mentes e do nosso coração para a festividade do Santo Natal. Preparar o nosso coração para receber espiritualmente o menino Deus em nossa vida. Então, domingo, celebramos Cristo Jesus, o Rei dos Reis, o Rei dos nossos corações. E vamos, então, fazer aqui uma colocação do Papa Pio XI. Então, sobre a colocação, o Papa Pio XI, que coordenou a Igreja Católica de 1922 a 1939, com a sua encíclica. Encíclica é um documento que o Papa coloca para a Igreja Católica no mundo inteiro. E esta encíclica leva o nome Quas Primus, Quas Primas, é de 11 de novembro de 1925. Então, o Papa Pio XI, estabeleceu a solenidade de Cristo Rei do Universo. Veja bem, do universo, ou seja, do mundo inteiro. Assim, este Papa recordou a extensão do senhorio de Jesus Cristo sobre todas as pessoas, sobre todas as famílias, as cidades, povos e nações, sobre governos e instituições, ou seja, a realeza social do Senhor Jesus sobre o mundo.
A grande realidade da fé cristã é o Cristo ressuscitado, vencedor do pecado e da morte, que concede a sua vitória a todos aqueles que lhe pertencem. E todos que desejam podem e são convidados para seguir a mensagem de Cristo Jesus, que em síntese é a mensagem da fraternidade, a mensagem da caridade. O Papa Pio XI, então, demonstrou com aquela sua encíclica Quas Primas, que o laicismo é a negação radical desta realeza de Cristo, pois organiza a vida social como se Deus não existisse. Então, especialmente o laicismo. Infelizmente, há pessoas que dizem, afirmam que Deus não existe. Grande parte das pessoas, eu tenho atendido diversas pessoas na semana ou no mês em que estão ainda lúcidos, estão para partir desta vida para a eternidade, num diálogo comigo, tem dito, Padre Pedro, como pôde a minha mente, como pôde eu, durante esses anos todos, apesar de ser um grande intelectual, estar tão afastado de Deus, olhando para esse mundo tão bonito, não reconhecendo Deus como autor e como o criador desta beleza toda que existe. Mas eu estou muito arrependido e peço perdão, e na minha simplicidade, humildade, antes eu era muito orgulhoso, muito prepotente, cheio de mim mesmo, mas agora reconheci que eu estou para partir para a eternidade. E é o Cristo Jesus que quer me receber, porque Ele mesmo afirmou que quer antes a conversão do pecador, não quer a morte do pecador, mas sim que se converta e viva por toda a eternidade. É claro que essas pessoas terão que se purificar na eternidade. Então, o Papa Pio XI demonstrou com aquela encíclica que o laicismo afastou e afasta muitas pessoas de Deus. E afirma que Deus vive como se Deus não existisse. Mas no final da vida, quantos que retornam para o caminho da conversão? Então, tributar a Jesus Cristo os direitos de realeza não ferem a laicidade, uma vez que nenhum Estado está isento de suas obrigações para com Deus. Devemos sempre reconhecer que nós somos pequenas e frágeis criaturas e que precisamos sempre da amizade e da graça de Deus. Então, especialmente, nós devemos sempre reconhecer a Cristo Jesus. E, igualmente, é o Cristo Jesus que é o Rei de toda a humanidade. E o Cristo comprovou que Ele realmente é o Rei de toda a criação. E quando Cristo Jesus está para retornar para a casa do Pai, ao se despedir dos apóstolos, e ali também nos apóstolos nós estávamos reunidos e presentes, o que é que Cristo Jesus falou? Se nós abrirmos a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada,
que perpassa os séculos, encontraremos em Mateus, capítulo 28, versículo 18, onde Cristo Jesus afirma toda a autoridade. Veja, vamos ler aqui. Jesus então disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E depois ensinai a todas as nações, batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinais a observar tudo que vos ensinei, vos prescrevi. Eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Veja, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então, Cristo Jesus não tem um reino limitado. Todos os prefeitos, os governadores, os presidentes, as rainhas, os monarcas, têm o seu município para governar, o seu estado ou o seu país. Mas Deus e Cristo Jesus, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então, ele, Cristo Jesus, como ele mesmo afirmou para Pilatos, quando Pilatos perguntou: tu és o rei dos judeus? Cristo Jesus disse: eu sou o rei dos judeus, mas o meu reino não é deste mundo. O meu reino é um reino espiritual. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus anjos pelejariam, lutariam para defender o meu reino. Então veja bem, o reino de Cristo, que não é um reino material, e sim o reino é superior a qualquer reino, a outro reino. Os reis deste mundo mandam sobre os corpos, e Jesus manda sobre os corações. Os reis deste mundo fazem obedecer pela força, e Jesus faz obedecer pelo amor, pela doação a Cristo Jesus. Os reis deste mundo têm palácios e tronos, e Jesus tem suas igrejas e seus altares. Os reis deste mundo têm seus exércitos, e Jesus tem as vidas se doando, tem então milhares e milhares de religiosas, especialmente que consomem suas vidas se doando e sacrificando em favor de seus semelhantes, e numa vivência de fraternidade, que renunciaram a carreiras honrosas do mundo, se doando também. Jesus Cristo tem também os homens que são sacerdotes, os religiosos, que por meio de uma renúncia, por um amor maior, se doando também em favor dos seus semelhantes, em favor do seu próximo, visando a felicidade eterna, procurando antes e acima de tudo a vivência das virtudes e procurando viver sempre a mensagem de Cristo Jesus. Esta é a missão dos sacerdotes e dos religiosos. E veja aquilo que Cristo Jesus diz: o meu reino não é um reino material. Então veja, o reino de Cristo Jesus é um reino universal e também
o reino de Cristo Jesus é um reino universal. Se você olhar pelo mundo inteiro, você viajando, você verá as cruzes nas torres das igrejas, dos santuários, das matrizes, das catedrais, nas capelas. E quantas cruzes ao lado das estradas, onde, infelizmente, num trânsito, morreu uma ou morreram mais pessoas, e ali tem as cruzes. Então, especialmente as cruzes, mesmo no meio dos índios, nós encontramos as cruzes. E os cemitérios também, todos os cemitérios cheios de cruzes, são milhões e milhões de cruzes espalhadas, mostrando exatamente o reino de Cristo Jesus. E também o representante de Cristo Jesus na terra, o Papa, atualmente Francisco, se ele envia uma mensagem ou dá uma recomendação lá em Roma, no mesmo dia, ou 2, 3 dias depois, toda a humanidade católica procura seguir aquele conselho, aquela orientação, aquelas palavras do Papa, o legítimo representante de Cristo Jesus. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, diz Cristo Jesus, né? O reino de Cristo Jesus é eterno. É eterno. Tudo vai passando por este mundo. No tempo de Cristo Jesus, os imperadores romanos, seja César Augusto, seja Vespasiano, seja Calígula, seja Nero, seja Herodes, tudo e todos foram passando por esta vida. Muitos, alguns dos telespectadoras e telespectadores nem sequer se lembraram do nome Vespasiano, quem sabe. Sim, ele também foi imperador. Calígula, talvez. E onde é que estão? Todos estão na eternidade. E onde é que está, por exemplo, Herodes? Herodes, que quando Jesus criança, o que é que nós lemos na Bíblia Sagrada, em Lucas capítulo 2, versículo 13, quando, olha, vem, Lucas capítulo 2, versículo 13, quando Herodes viu-se enganado pelos reis magos, que não seguiram para lhe dar a notícia, mas tomaram outro caminho. O que é que aconteceu? Lucas, estamos achando, Lucas capítulo 2, versículo 13. Então, um anjo à noite apareceu para José: levanta-te, toma o menino e sua mãe e fuja para o Egito. E esse ímpio rei Herodes, o que aconteceu com ele? Se você, por exemplo, tomar Atos dos Apóstolos, capítulo 12, pode abrir a sua Bíblia, versículos 21 a 23, o que é que nós encontramos? Então, capítulo 12, capítulo 12, estamos achando, já achamos aqui, simplesmente o que é que aconteceu com o ímpio rei Herodes, falando sobre a morte de Herodes,
E ele simplesmente foi carcomido e roído de vermes, ele morreu. Roído de vermes, nem sequer os melhores amigos dele ficavam mais do que 1 ou 2 minutos lá no seu aposento, lá no palácio. Tal era o fedor que saía do corpo pútrido, o corpo que estava ali se decompondo. Talvez Deus permitiu que ele passasse por esse sofrimento para que ele se voltasse arrependido, para não ter a morte na eternidade infeliz. Então, Cristo Jesus continua sempre. E se nós olharmos onde é que estão as pessoas que procuraram ir contra Jesus Cristo, por exemplo, assim, onde está o Guilherme Conquistador, que era lá o rei da Inglaterra, que ia conquistando tudo com o reino dos anglo-saxônios. Você talvez nem tenha ouvido falar, e não existe mais esse reino dos anglo-saxônios. Quando a Igreja Católica vivia já 1200 anos na Áustria, a Áustria que dominava o mundo, com a dinastia dos Habsburgos, terminou tudo, não existe mais nada disso, para ver como todos os reinos desse mundo vão passando. Em 1600, a Igreja Católica ali vivendo, e na Rússia dominava os Romanov, e assim podemos olhar tantas pessoas que foram contra Cristo Jesus, ficou apenas o nome nos papéis mortos, e Cristo Jesus continua sempre vivo, reinando. E hoje, então, também dia 22, celebramos o dia de Santa Cecília. Nosso programa está terminando. Santa Cecília, a padroeira dos músicos, dos cantores, os membros das orquestras e das bandas. Nossos cumprimentos a todos eles, que Santa Cecília continue a interceder junto de Deus em favor de todas e todos nós, mas especialmente em favor dos músicos, de modo especial também a todos os músicos da Catedral Metropolitana, do Coral Santa Cecília, já mais de 60 anos que temos lá o Coral Santa Cecília. A todas e todos, nossas saudações, saúde, paz, alegria, felicidades, acompanhadas das mais ricas bênçãos da Trindade Santa e de Nossa Senhora, Nossa Senhora da Saúde, e a nossa oração e a bênção em favor de todas as pessoas enfermas, e agora a bênção da água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tome com muita fé. Voltaremos na quinta-feira, às 14h30, se Deus quiser.